E quanto mais eu aprendia, mais percebia que mentiram para mim. Tipo, somos ensinados a ir para a escola, a obter um diploma para conseguir um emprego e subir a escada corporativa. Mas as pessoas ricas não fazem isso. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Qual a maior coisa que você gostaria que todo mundo soubesse sobre dinheiro antes de começarem a tê-lo? Cara, bem, isso remonta, eu acho, apenas ao básico. Porque a maioria de nós, inclusive eu, nunca aprendemos nada sobre dinheiro. Nos dizem, vá para a escola, obtenha um diploma, consiga um emprego, e aí vai entender tudo. Certo. E então o que acontece com a maioria das pessoas é que você acaba falido, acaba tendo dificuldades financeiras e nunca consegue descobrir o porquê. Então a primeira coisa é, o que você quer alcançar na sua vida, financeiramente? E então você tem que sair e descobrir sozinho, porque infelizmente a escola nunca vai te ensinar essas coisas. Então você não aprendeu na escola, na Universidade de Michigan ou Não, nunca. na Faculdade de Direito, ninguém te ensinou isso? Eu me formei no ensino médio, passei para a faculdade, estudei um ano de pós-graduação e depois fiz faculdade de Direito. E nunca aprendi a pensar em dinheiro. Nunca aprendi a pensar em orçamentos, em construir riqueza. Nunca aprendi nada sobre investir meu dinheiro e a pensar em renda passiva. No entanto, aqui estou hoje com um diploma de Direito e não trabalhei um único dia como advogado. Por que não? Bom, não faz sentido para mim, financeiramente. E não é o meu propósito. Então, eu cresci em uma casa tradicional indiana, certo? Certo, doutor, advogado. Bom, para mim eu tinha duas opções, médico ou fracasso. Essas são as duas opções que eu tinha. Certo, Meus pais são imigrantes da Índia, de um estado chamado Punjab. E meus pais vieram para cá com muito pouco. Então, eu via os meus pais trabalharem duro, todos os dias. Se meu pai tirasse um sábado e um domingo de folga, era um fim de semana prolongado. Então, eu não passei muito tempo com os meus pais enquanto eu crescia, e eles sempre me diziam que eu tinha que me tornar bem-sucedido. E eu concordei completamente porque eu queria retribuir aos meus pais, queria ajudar a sustentá-los. E pensei, tudo bem, se eu quiser ser bem-sucedido, devo seguir os passos que me disseram para ser bem-sucedido. Quais são esses passos? Vá para a escola, obtenha um bom diploma, consiga um bom emprego, no meu caso era me tornar um médico. E nesse caminho, foi na faculdade, eu percebi que tinha algo errado. Algo não tinha sentido. E aconteceu assim, eu estava estudando para entrar na faculdade de medicina e enquanto estudava comecei a ler outros livros de negócios e livros financeiros. E eu lembro disso, eu estava na biblioteca estudando e fui ao Google e pesquisei as pessoas mais ricas dos Estados Unidos. E você vê que são pessoas como Steve Jobs, Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg. E eu fiquei tipo, nenhuma dessas pessoas é médica. Nenhuma dessas pessoas seguiu esse caminho tradicional, de obter um diploma, de procurar um bom trabalho. Eu estou perdendo alguma coisa? Porque eu pensei que se você for para a escola, conseguir um bom diploma, você pode ganhar muito dinheiro. E se você se esforçar mais na escola, tirar notas melhores, ganhará ainda mais dinheiro. Então eu pensei que era diretamente correlacionado suas notas e sua renda. E foi aí que comecei a questionar as coisas e percebi, talvez não seja isso. E quando você começa a descer cada vez mais na toca do coelho, começa a perceber, meu Deus, tudo que me disseram é mentira. Sobre em quem você confia para ter informação. O sistema diz, vá para a escola, obtenha um diploma. Se não temos dinheiro para obter um diploma, o que você faz? Obtenha empréstimos estudantis. Eu comecei a olhar mais a fundo, certo? Comecei a perguntar o porquê. O passivo número 1 para os jovens hoje em dia são os empréstimos estudantis. E o governo sempre fala sobre como temos essa enorme epidemia de empréstimos estudantis, esse grande problema, mas o ativo número 1 no balanço dos Estados Unidos são os empréstimos estudantis. Sério? Isso explodiu minha mente. Você vai ao Google e pesquisa isso, os ativos no balanço dos Estados Unidos, o ativo número 1. Você verá que os empréstimos estudantis são ativo número 1. Então, por um lado, temos pessoas falando sobre a importância do ensino superior, a importância de se endividar para conseguir um diploma, e então, ao mesmo tempo, esse é o seu ativo número 1. E isso está impedindo tantas pessoas de comprar uma casa, de viver suas vidas, de fazer coisas, investir seu dinheiro, mas ao mesmo tempo está mantendo o governo rico. Uau! Então essa mentalidade, você tem que começar a pensar um pouco diferente, começar a fazer perguntas ao status quo, ao sistema, à maneira como as coisas são feitas. E se você for como eu, você vai ficar um pouco irritado, vai ficar frustrado porque perceberá, que diabos? Por que as pessoas não aprendem isso? Por que nós não aprendemos a usar nosso dinheiro? Porque hoje em dia as pessoas estão pagando 50 mil por ano para conseguir um bom diploma universitário, mas ao mesmo tempo o YouTube
está descentralizando a educação gratuitamente. E você pode aprender com quem quiser. Se você não gostar do jeito que eu sou, aperta o botão X e vai para outra pessoa, Exatamente. certo? E não custa nenhum centavo. Você pode aprender com qualquer pessoa, pessoas que realmente fazem aquilo que ensinam, e você pode fazer isso do conforto da sua casa. A primeira coisa seria, o que é dinheiro? Porque o dinheiro, como conhecemos, é falso. Nossos dólares são apenas pedaços de papel. Eu cresci pensando que os nossos dólares de papel são o santo graal. Você quer economizar esse dinheiro porque é a coisa mais valiosa que existe. À medida que cresci, comecei a perceber que não é o caso. Nossos dólares de papel são apenas pedaços de papel. É moeda fiduciária, o que significa que é emitida pelo governo. E o valor é garantido pela força do governo. Agora, temos sorte que os Estados Unidos são a superpotência mundial, as forças armadas mais fortes, a economia mais forte do mundo, mas tem altos e baixos. E a inflação é quando o valor de $1 cai. Então, esses dólares que muitos de nós pensamos que, conforme a gente acumula eles, a gente fica rico, na verdade, fazendo isso, você se torna pobre. E se torna pobre a cada dia. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o que é dinheiro. A segunda coisa que você precisa entender é para que trabalham as pessoas ricas. E a maioria de nós é ensinada a trabalhar para conseguir um emprego e subir a escada corporativa. Mas as pessoas ricas estão fazendo algo totalmente diferente. Elas trabalham para possuir a escada corporativa. Trabalham para algo chamado patrimônio líquido. E essa coisa realmente me surpreendeu, porque as pessoas ricas não estão trabalhando por um salário. Elas estão trabalhando para possuir uma parte da empresa e, dessa forma, obter uma parte dos lucros. Então, a melhor maneira de entender isso é, muitas vezes as pessoas reclamam, quanto dinheiro estou ganhando? Queria ganhar mais. E é aqui que, se você começar a entender o sistema, começará a fazer as perguntas certas. Veja, uma grande empresa, você tem que fazer a pergunta, para quem eles estão trabalhando? Eles estão trabalhando para cuidar de seus funcionários? Para cuidar de seus clientes? Nada disso. Eles estão trabalhando para cuidar de uma pessoa, seus acionistas. É um conceito chamado dever fiduciário. Aprendi isso na faculdade de Direito. Os executivos de uma empresa têm um dever fiduciário. Não para com os funcionários, nem para com os clientes, mas para com os acionistas, os donos da empresa. Agora, o que significa? Um exemplo fácil seria, você sai para jantar fora com a sua namorada ou esposa, está no encontro, e você recebe uma mensagem de um de seus bons amigos dizendo, "Ei, vamos jogar Fortnite agora." O seu dever fiduciário ali é estar com a sua esposa, com a sua namorada, passar tempo com ela. Se você sair, você vai ter problemas, certo? Então, é com quem você tem uma aliança. E os acionistas... o dever fiduciário dos executivos, do CEO da empresa, é com os acionistas, os donos da empresa. Então, o que eles tentam fazer? Eles tentam trabalhar para aumentar o valor da empresa. Então, quando você começa a entender isso, você percebe por que há essa grande discrepância entre o que as pessoas são pagas e o que elas gostariam de ser pagas. E quando você começar a entender isso, você vai mudar o que faz com o dinheiro delas. E por isso que eu disse agora há pouco que os ricos não estão trabalhando para subir a escada corporativa, mas sim para dominá-la. Então, como você obtém o patrimônio, a propriedade? Você tem que possuir um pedaço da escada corporativa. Então, se você trabalha em uma empresa pública, você pode pegar parte da sua renda e comprar ações da empresa. Talvez eles te paguem com patrimônio líquido, talvez eles te deem algum tipo de participação nos lucros, que é o que fazemos nas minhas empresas, ou se ela não faz nada disso, então você tem que começar a pegar esse dinheiro e investi-lo em um lugar onde você está obtendo patrimônio líquido. Talvez sejam ações, talvez sejam imóveis, existem vários investimentos diferentes, mas você tem que trabalhar para obter esse capital. E a terceira coisa é que você tem que pensar grande. Eu cresci pensando que alguém que se parece comigo, alguém que é moreno, alguém que usa um turbante, alguém que não tenha pais investidores, empreendedores, seria capaz de fazer isso. Porque você pensa que alguém como eu não pode fazer isso. Meus pais também me disseram que eu não poderia fazer isso. Eu não conhecia ninguém fazendo isso. Enfim, mas é você que tem que dar o primeiro passo. E uma vez que você deu o primeiro passo, você aprende e já vê o segundo passo. Então você dá o segundo passo e pensa, eu posso começar um investimento de $100 aqui, não precisa de centenas de milhares ou milhões de dólares, comece com 100. Os aplicativos da internet tornaram isso muito mais acessível. Tudo é possível. Se você mora nos Estados Unidos, você fala inglês, você basicamente já tem mais oportunidades do que qualquer um no mundo. As pessoas literalmente arriscam suas vidas para vir a este país, porque aqui há oportunidades.
Então, se você está aqui e consegue entender o que eu e você estamos dizendo e tem tecnologia para isso, você é abençoado. Agora, o que você faz com isso, certo? Você tem que começar a aprender, tem que começar a fazer. E então, a próxima coisa que você tem que fazer... Número 4. É que você tem que entender o conceito de dívida. Porque vivemos nessa cultura de consumo. E é interessante que nós queremos viver essa vida de ostentação, certo? Ah, quero mostrar no Instagram, quero mostrar meu carro novo, minha nova bolsa Chanel, Gucci. E ficamos presos onde eu preciso viver um certo estilo de vida em que as pessoas podem pensar que eu sou rico. Mas o que você está fazendo agora é viver falido. Deixando todo mundo rico, então as pessoas pensam que você é rico. Você é rico em produtos, você tem um monte de coisas legais, mas você está quebrado. E assim você vive esse estilo de vida. Você é a razão pela qual a Gucci, a Louis Vuitton, a Chanel estão ganhando tanto dinheiro, mas mantendo você sem dinheiro. A pessoa mais rica do mundo, às vezes ele é o segundo, às vezes é o terceiro, é o CEO da Louis Vuitton. Ah, sério? Sim, Bernard Arnault. E por quê? Como ele chegou lá? Porque todo mundo quer parecer rico. Todo mundo quer Louis Vuitton. E eu vi isso durante a pandemia, principalmente em 2021. Estávamos em recessão, mas os produtos de venda de luxo estavam batendo novos recordes. Sério? Bateram recorde em 2021. E por quê? O governo pagou o auxílio. As pessoas tinham dinheiro. E algumas pessoas usaram esse dinheiro para economizar, para pagar dívidas, investiram esse dinheiro, mas uma grande parte delas levou esse dinheiro para lugares como Gucci e Louis Vuitton. Elas foram e gastaram. E você acharia que a economia como está? Bem, as pessoas estão perdendo seus empregos e há uma incerteza financeira sobre o futuro. Você acha que as pessoas vão economizar e não ficar gastando dinheiro com produtos de luxo, especialmente quando você não pode sair para ostentar? Você só pode fazer pelas agora mídias você não sociais, precisa na mais sua sair de casa, basta fazer isso nas redes sociais. Então, se a pessoa não tem o dinheiro para fazer isso, ela vai e se endivida para comprar. E isso está se tornando cada vez mais fácil, graças a coisas como compre agora e pague mais tarde. Pois é. É um dos ramos que mais crescem nas fintechs. Eu amo tecnologia financeira, mas isso parte o meu coração, rasga meu coração quando eu vejo o crescimento disso. Compre agora, pague depois, porque o que significa? Eu posso sair e comprar o que eu quiser, não pagar hoje, pagar em 3 meses, e então, se eu não fizer isso, serei acertado na cara com 25% de juros. E se você tem 18 anos, ou digamos 21, eu te dou $6.500. Você nunca investiu um centavo, mas investiu esses 6.500 e poderia obter um retorno de 18% sobre ele. E você se aposenta com 65 anos, olha para essa carteira de investimentos, você teria mais de $11 milhões. Uau! Agora todo mundo assistindo se pergunta, onde que eu consigo 18% de lucro? Exatamente. Mas a sua operadora de cartões de crédito faz isso todos os dias. 6.500 é o que a família americana média tem em dívida de cartão de crédito agora. E você está se virando para pagar a essas empresas 18, 20, 25% ao ano. E elas estão ficando ricas, não você. Então o que está acontecendo? Você se endivida para comprar passivos, que são coisas que depreciam seu dinheiro. E então você paga juros em cima disso, o que deixa todo mundo rico e não sobra dinheiro para você e você não fica rico. E você tem que sair dessa mentalidade. Então, o que é que a gente precisa saber sobre dívida? Como é que as pessoas podem se sentir à vontade para entender sobre dívidas, Claro. seja usando da maneira correta e eliminando as dívidas que não ajudam a pessoa em nada no Sim, crescimento? então, a primeira coisa é, nunca financie nada que não vai te pagar, ok? Me dá um exemplo. Gucci, as férias, seu carro. Pare de financiar coisas que não estão te pagando. E as pessoas ficam chateadas quando eu falo do carro porque elas dizem, espera, como que eu vou pagar um carro sem o pagamento do carro? Não compre um carro de 100 Não mil se compre o você não carro. tiver dinheiro no banco para isso, ou até mais. Compre um carro Exato. usado por 6 mil. Exato. Compre um carro usado, em bom estado de funcionamento, com dinheiro. dirija por 10 anos. Exato. A primeira vez que ganhei $1 milhão em um ano, meu carro custava $500. Cara. Os meus funcionários tinham carros melhores que eu. Eu tive um carro de 4 mil nos primeiros 5 anos morando aqui em Los Angeles. Um carro de 4 mil usado e de 97. É ótimo. Carro usado 97 quando fabricaram e era legal. Sim. Era confortável e me levava de A a B. Sim, Não quebrava. exato. Eu não precisava me aparecer. Exato. Eu ainda tenho meu carro de $500. Eu ainda dirijo, é uma daquelas coisas que... Porque eu caí nessa armadilha, onde a primeira vez que comecei a ganhar dinheiro,
Na minha cultura, os carros são uma grande coisa, certo? A cultura Punjabi. Então as pessoas realmente querem investir em seus carros, querem parecer legais. Então eu tinha uns 16, 17 anos, comecei a ganhar um pouco de dinheiro com as minhas atividades paralelas. A primeira coisa que eu fiz foi colocar novas calotas no carro. Depois coloquei cores diferentes. E aí eu já comecei a planejar você que meteu depois eu paredão. ia... eu tinha 2 alto-falantes de 12 polegadas no meu porta-malas, certo? Coloquei a pintura, coloquei novo sistema de som Luzes lá. ao redor, brilhava no Sim. escuro. Eu tinha um Toyota, certo? Então logo em seguida o que eu fiz foi ligar pro meu primo e dizer: adivinha só, eu tenho 3 mil no banco e estou prestes a colocar as portas do Lamborghini no meu Toyota. Você é louco, E cara. ele disse: Jasprit, você é louco, não faça isso. Então ele ficou no telefone comigo por 20 minutos, me convencendo a não fazer aquilo. E eu não fiz aquilo. Felizmente eu não fiz. Mas é pra onde meu dinheiro ia. Eu parecia legal, meu carro era legal. Eu tinha $1.000 no banco, saí e comprei um relógio de $1.000. Eu tinha 18 anos, certo? E como eu estava naquela área de entretenimento, eu tinha que parecer legal, né? E então comecei a ler todos esses livros sobre dinheiro e minha mentalidade começou a mudar. De repente eu fui de uma polaridade extrema até a polaridade oposta. Não queria gastar um centavo. Em nada. Em qualquer coisa. A não ser que me traga grana. Exato. Eu não quero gastar nada a menos que me dê retorno. Então agora eu estou economizando o máximo de dinheiro que eu posso, estou investindo o dinheiro o máximo que eu posso, tentando construir meu negócio, e eu falo tipo... E eu estou ficando quase sem os meus sapatos, eles têm buracos, eu coloco pedaços de fita adesiva, embrulho, eu estou indo para a escola, eu tenho propriedades de aluguel, mas meus sapatos estão colados com fita adesiva. E é como se eu percebesse que eu não vou cometer os mesmos erros novamente. E você tem que sair dessa mentalidade. A primeira vez que eu ganhei 100 mil por ano, eu estava na escola. E eu estava morando em um apartamento pagando $400 por mês, incluindo minha água, a minha luz, minha TV a cabo, meu gás, minha internet, tudo. Uau. E o motivo era porque eu não tinha um quarto. Eu dormia no chão da sala. Eu tinha um colchãozinho, puxava ele para a sala de estar, colocava, ia dormir à noite, acordava, dobrava os lençóis, guardava, arrastava o colchão de volta para o corredor, porque eu percebi qual era o poder de juntar o seu dinheiro. Eu percebi o poder de colocar o dinheiro nos bens certos. Eu pensei, esse é o momento de construir. Eu tenho gasto meu dinheiro, que tenho ganho, com coisas que estão tornando os outros ricos. Certo. Eu vou gastar dinheiro com isso um pouco mais tarde. Mas agora eu quero ficar rico. É. E assim, você primeiro precisa compreender o que é que vale a pena gastar dinheiro e o que não vale. E então, se você tem essa dívida, você tem que criar uma estratégia para pagar o mais rápido possível. A primeira coisa que você pode fazer se tiver muitas dívidas de cartão de crédito é ligar para as empresas. Veja se elas estão dispostas a lhe dar um valor menor, se estão dispostas a trabalhar com você. Diga, eu tenho uma dívida de $10.000, eu nunca vou pagar isso. Não vai acontecer. Que tal você trabalhar comigo e me dar 5 mil e eu te dou um jeito de pagar isso? E aí começa a colaborar. Depois disso, você pode considerar transferir parte desse dinheiro para um cartão com 0% de taxa, se tiver 12 a 18 meses para fazer, e aí agressivamente... Você tem que fazer isso de forma inteligente, porque se você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, não faça. Mas você tem que começar a pagar agressivamente. Você para de gastar dinheiro, todo o dinheiro a mais que entrar, você não muda seu estilo de vida, você mantém ele ou fica até menor, e pega todo esse dinheiro extra e utiliza ele para pagar sua dívida. Dessa forma, agora você pode começar a construir, certo? Você tem que solidificar essa fundação, começar a trabalhar para crescer, mas tem que ser agressivo. Existe um momento em que as pessoas devem se endividar do jeito certo. Temos Sim. aí o cartão de crédito, empréstimo estudantil, você sabe, comprar um carro e se endividar com Claro. isso. Essas coisas que eu entendo que não vão ajudar a construir um futuro Sim. financeiro. Quando é o momento certo ou existe um momento certo para tirar o dinheiro e gastar os juros desse dinheiro? Depende, né? Se é algo que vai te dar renda e você consegue administrar a dívida, então sim, mas não é para todos. Certo. Algumas pessoas não têm em si a capacidade de gerir a dívida, ou a capacidade de gerenciar investimentos, ou mesmo de administrar o negócio. Se você não é do tipo empreendedor, investidor e não gosta de olhar para números, administrar dinheiro, não quer tentar fazer isso crescer, fique longe. Talvez você consiga se endividar para comprar uma casa, mas nada mais que isso. Mas se você é mais do tipo empreendedor, você tem essa vontade de crescimento, então se você está usando dívida, você só deve usar dívida para comprar algo que está te pagando com renda, algo que vai te render mais dinheiro. E você tem alguma dívida agora? Agora, não. Eu tenho pessoas me pagando empréstimos, mas pessoalmente não tenho nenhuma dívida no momento. E eu meio que passei por essa fase onde eu tive todos esses imóveis, mas não tenho nenhuma dívida com isso. E a razão é porque eu estou esperando a oportunidade certa. E eu vou ter mais dívidas. Sério? Sim, eu estou apenas esperando a oportunidade certa, porque todos estão quitados. Você pagou Todos todos os eles e imóveis. quantos você tem? Algumas dúzias.
Uma boa quantidade, mas agora eu tô esperando a oportunidade certa. E tá tudo pago. Tudo pago. Então agora é só grana entrando. E dinheiro entrando. E pras dívidas... Você ainda tem aquele de 6 esse é um que tá mil, alugado por 850 por mês. aquele de 8 É mil. aquele de 8 mil. Isso tá trazendo 800 por mês agora. 850 por mês. Limpo e livre, Sim, simplesmente. você só paga as suas despesas, seus impostos de propriedade, seu seguro, sua manutenção, as taxas de administração, mas no momento não tem nenhuma dívida sobre E isso. por quanto você podia vender agora? Provavelmente 100, 120 mil, eu não sei exatamente, mas algo não nessa tá ruim, média. não. Sim, é uma loucura, porque quando eu compro um imóvel, eu nunca olho para quanto eu posso vender esse imóvel. Eu estou procurando uma coisa, fluxo de caixa. Fluxo de caixa. E esse é um grande erro que leva as pessoas a muitos problemas no setor imobiliário. Porque quando você começa a comprar um imóvel esperando vendê-lo por um preço mais alto no futuro e as coisas não saem como planejado, e aí? Você tá ferrado. Tá ferrado. Então, para mim, eu olho uma coisa, fluxo de caixa e se eu vou conseguir ver mais crescimento nessa área. Eu vejo para onde as empresas estão indo, para onde o dinheiro está indo, e é ali que eu quero investir, porque eu sei que se os preços dos imóveis subirem, essa é a cereja do bolo. E se os preços caírem, sem problemas, eu ainda tenho meu aluguel e ele cobre os meus custos. A quinta coisa que você gostaria que aprendessem com 10 e 20 anos sobre dinheiro. Você tem que estar disposto a cometer erros, correr riscos e começar. E esse é difícil e parece simples, mas muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas, estão tão hesitantes em fazer o primeiro investimento porque e se eu fizer algo de errado, e se eu cometer um erro, e se meu investimento for por água abaixo? E então a coisa Aconteceu simples... comigo muitas vezes. Sim, mas você aprende toda vez, né? É o preço a ser pago, é o preço. E você tem que estar disposto a experimentar as coisas, porque se você não fizer isso, vai ficar preso no e se? E se eu perder dinheiro? E se não der certo? Mas e se der certo? E se você aprender? Eu cometi muitos erros. Fiz um vídeo no meu canal do YouTube onde passei pelo meu pior negócio imobiliário de todos os tempos. Foi a terceira propriedade que eu comprei. Era uma casa em Detroit e eu cometi todos os erros possíveis. Eu estava na faculdade ainda, né? Então não sabia muito bem o que estava acontecendo no setor imobiliário. Então, comprei a propriedade e eu comprei porque o meu empreiteiro da época me disse que poderíamos ganhar muito dinheiro com esse negócio, poderíamos alugá-lo, poderíamos melhorar para revender. E ele disse, nem se preocupe em fazer uma inspeção na casa. Agora, quando eu compro um imóvel, a primeira coisa que eu faço é uma inspeção do imóvel, onde alguém analisa o lugar, certifica-se, um terceiro, né? Uma pessoa independente. E eles me dizem se tem alguma coisa errada no imóvel, na fundação, no encanamento, qualquer coisa, para eu saber onde estou me metendo. E então ele me disse, não faça isso, não se preocupe, eu já passei por isso. Ele é um empreiteiro, então eu imaginei que ele sabia do que estava falando. Você só tem que gastar $5.500 e eu me certificarei que tudo esteja certo. Uau. Então eu disse, está bem, vamos fazer isso. Então eu comprei a casa, eu dei a ele um cheque para metade, talvez 2.500, alguma coisa assim, 3.000. E uma semana se passa, nada acontece. Passam 2 semanas, nada. E aí eu liguei para ele e disse, e aí cara, o que está acontecendo? Eu achei que ficaria pronto em 2 semanas, mas você nem trouxe os materiais ainda. E aí eu começo a ver que tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa errada. E agora mais 2 semanas se passam, ele leva alguns materiais para lá, começa a pintar uma parede e pronto. Então eu estou ficando chateado, porque agora todo dia que essa propriedade não está alugada, eu estou perdendo dinheiro. Grana. E nada sendo feito ainda, mais 2 semanas se passam, eu falei, ok. O que está acontecendo? Temos que cuidar disso porque agora já estamos com 6 semanas de negócio. Você não fez nada, você continua me adiando, você pegou meu dinheiro e nada aconteceu. E... para encurtar a história, ele fugiu. Ele estava com problemas financeiros, por isso que ele queria tanto que eu fechasse o negócio, porque ele precisava do dinheiro, e aí ele se foi. E eu tinha uma outra propriedade em que alguém estava trabalhando, um gerente, e ele estava com uns problemas, estava causando problemas na minha propriedade. Então eu pensei, ele está causando problema lá, que tal ele vir trabalhar nessa propriedade? E se ele precisar de uma casa, ele pode morar nessa, de graça. Consertar. Isso. E então ele disse, tá bem. E eu pensei, tudo bem, agora eu encontrei um bom negócio aqui. Eu tenho alguém que vai consertar isso, ele vai morar lá, cuidar disso, vai me custar menos dinheiro. E agora ele está morando nessa propriedade e ele fala tipo, que tal você simplesmente abrir uma conta no Home Depot e eu vou lá e compro as coisas para poder cuidar da casa. E eu disse, está bem. Então eu vou e abro essa conta, ele começa a comprar materiais, não para trabalhar na minha casa, mas na casa dos outros. Oh meu Deus. E aí eu falo tipo, cara, você está gastando meu dinheiro para trabalhar nas propriedades de outras pessoas para que você possa ter lucros duplos, você não começou nenhum trabalho na minha casa, você não paga aluguel, você tem um cachorro que você não cuida e está fazendo cocô em todos os lugares da casa e nada está sendo resolvido.
E agora, como que eu faço para tirar alguém dessa casa? Eu tenho que expulsá-lo da minha própria casa. E aí entramos em todas essas questões legais de como tirar essa pessoa de casa. Enfim, nós tiramos ele de casa, levei meses para tirá-lo. A propriedade agora está destruída, tem excremento, literalmente excremento por toda a casa. Ele danificou o local, não cuidou dele e agora é como se tivéssemos que começar tudo do negativo para consertar essa propriedade. Então agora vamos começar a corrigi-la, eu tenho um empreiteiro licenciado e segurado, foram meses de negócio e ele quer, não sei, muito mais dinheiro, pelo menos 10 mil, se não mais, para começar as reformas. E começamos a cavar fundo e começamos a ver problema após problema após problema. Então agora cada custo continua somando. E agora a casa está pronta finalmente, eu penso, tudo bem, tudo bem. E todo mundo me disse, Jasprit, não licencie essa casa com a cidade de Detroit para alugar, porque ninguém faz isso. Isso é novamente após o crash de 2008. Detroit passou por sua falência, estavam tendo seus próprios problemas, mas eu gosto de jogar dentro das regras, então eu disse, eu vou conseguir uma licença para alugar. Quando você obtém uma licença, eles vão enviar seus próprios inspetores na propriedade, eles vão inspecioná-la e certificar-se de que está tudo bem. Então agora os inspetores estão lá e dizem que eu preciso levantar a casa. Eu disse, como assim? Eles, precisamos levantar a casa. Eu nem sabia que dava para fazer isso. Aparentemente você pode, é muito caro. Então eu levanto e começamos a deixar a água correr na propriedade. E acontece que a água não está drenando para a linha principal da cidade. Aparentemente, alguém que morava anteriormente nessa propriedade despejou cimento pelo cano principal. Agora, para fazer a casa funcionar, temos que arrebentar o cimento do porão, tirar esse cano, colocar um novo cano, repor o cimento. E aí os inspetores começam a discordar uns dos outros. Um deles diz que os cabos elétricos têm que ficar a 3 metros de altura e assim fazemos. O outro vem e diz, por que 3 metros? São 4 metros. Ué, mas foi só a primeira pessoa que disse 3 metros. E aí começam a brigar entre si, nós temos que pagar para eles voltarem sempre, temos que pagar taxas de permissão para tudo. Se eu quiser pintar os peitoris da janela, a taxa é de $100. Trocar detectores de fumaça, 75. E isso continua e continua e continua por meses. Finalmente agora somos aprovados para um aluguel. Eu tava tipo, meu Deus, essa é a maior dor de cabeça da minha vida. Conseguimos um inquilino para casa, estamos licenciados, há inquilinos na casa, nós temos a licença, mas os fiscais decidem voltar lá para casa sem nos avisarem nada. Eles apenas voltam para lá, apesar de estarmos licenciados. Eles não tinham motivo, mas eles batem na porta e aparentemente o inquilino estava fazendo uma operação babá em nossa propriedade. Então o inspetor vê isso, que o inquilino está executando uma operação ilegal de babá, nos encontra, nos diz que precisamos despejar o inquilino e agora temos que recomeçar todo o processo do começo. Aí depois desse ponto eu só disse, quer saber? Venda essa casa, porque é uma dor de cabeça. E foi o único negócio que eu perdi dinheiro, mas aprendi muito. Eu paguei o preço. Então você tem que estar disposto a aprender, estar disposto a cometer erros e aí estar disposto a crescer a partir deles. Ir em frente e manter-se disposto. Porque eu ficava dizendo a mim mesmo, existem muitos investidores imobiliários com milhares de unidades. Não tem como eles lidarem com essas situações sem uma equipe. Eu tenho que descobrir como fazer isso. Então esse era o caminho pelo qual eu tinha